Bom dia nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rix. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Rix, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Oswaldo Pascoal, meu amigo, enviou uma carta ao Flamengo dizendo que vai exercer o poder, a possibilidade de compra do goleiro Hugo Souza, que está emprestado ainda pelo Flamengo. E, na verdade, é um negócio muito vantajoso mesmo para o Corinthians, muito bom. São 4 parcelas de 200 mil euros. Números que para o futebol de hoje são bem baixos, bem acessíveis, mesmo para o Corinthians vivendo um momento economicamente periclitante. O pagamento tem que acontecer antes do jogo do domingo da semana que vem. Do contrário, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil reais para utilizar-se desse jogador. Só, por favor, Plias, pelo que se eu não me engano, são 800 mil por 50%, né? Eu acho que não é a totalidade, 50%. Isso. Mas mesmo assim, né? Não. Baratinho. Barato. Sim, mas aí tem um complicador, né? Porque o Corinthians está devendo o Mateuzinho. Não pagou o Mateuzinho. Já quer arrumar problema. Eu tava, poxa. E o Flamengo agora quer receber os dois. Eu sou o Flamengo, também quero receber os dois. Claro. Eu não sei como é que juridicamente funcionaria. Eu também quero receber os dois. Para escalá-lo na semana que vem. Na escalá-lo na semana que vem. Você fala, Pascoal, que para comprar o Hugo teria que também que acertar o Mateuzinho? Não. Então, isso é o que o Flamengo está falando. Tá. O Flamengo quer receber os dois. E o Corinthians teve um bloqueio do Carlos Leite. Carlos Leite, agora 34 milhões. 34 milhões e mais 3 milhões e 100 que é a parte do processo, né? Que tem que pagar para o advogado a banca de advogado que ganhou a causa. Então, assim, o Hugo é uma grande contratação. É um grande nome, surpreendeu mesmo, se transformou realmente num personagem do Corinthians. E não tem como o Corinthians não contratar. Sim. Não tem como não contratar. Né? Certo? Assim, são coisas que correm paralelamente, mas que todas acabam desembocando no mesmo lugar. É o caso da empresa que patrocina o Corinthians, que agora tem uma liminar para poder continuar funcionando. Estampar a marca na camisa do Corinthians. Estampar a marca no Corinthians. Na próxima rodada, estampar a marca na camisa do Corinthians. Estampar a marca no Corinthians. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o caso do Mateuzinho, que também é junto ao Flamengo, e o caso do Hugo, que também é junto ao Flamengo. Se o Corinthians exercer e não pagar, e pagar o que deve ao Flamengo, no caso do Hugo, não precisa pagar os 500 mil. Porque o Corinthians já pagou 2.500, duas prestações de 500. 500 para jogar no Brasileiro e 500 para jogar na Copa do Brasil. E a segunda vez foi um vacilo. Não, foi um equívoco de data, né? Equívoco de data. Equívoco de leve. Imagina, em qualquer empresa o cara se equivoca e você tem um prejuízo de 500 mil reais. E agora, entendo que esse é um dos grandes nomes da temporada do Corinthians. Então, até vamos colocar uma tela. O Fabrício, que é uma autoridade para falar de reforços corintianos, vai colocar uma tela dos principais reforços do Corinthians nessa temporada. Além do Hugo Souza, Rodrigo Garro, Alex Santana, André Ramalho, José Martínez, Charles Igor Coronado, Memphis Depay, André Carrilho e Thales Magno. Desses aí, até agora, José Elias Moedim. Qual foi a contratação? Você não ia perguntar para o Fabrício? Pergunta para o Fabrício. Não, o Fabrício está aqui, ele não consegue participar do programa. Eu posso dizer para você. Diretamente. Eu posso dizer para você. Enquanto o Zé pensa, responde você, eu tenho Pascoal. alguns nomes. Mas não é alguns. A melhor contratação do Corinthians esse ano. Pela regularidade o ano inteiro, a gente pode falar o Garro. Mas eu acho que, por exemplo, o André Ramalho, quando chega, muda. Tem Alex, jogadores que Alex entrou e machucou, a melhor contratação do Corinthians. Ele já falou que a melhor é o Garro. Pela regularidade, porque ele jogou mais do que todos esses outros jogadores. Então faz o pódio aí, vai. O pódio? Primeiro, segundo e terceiro. O Garro, que pra mim é o cara que tá desde o começo do ano, né? Também acho jogando. Aí você tem, eu vou fazer pela hierarquia em termos de chegada, tá bom? Vou tentar... Não, é o pódio. Você tem 3 nomes. Vou colocar, não. Você põe a hierarquia que você quiser. 3 nomes, pô, só 3 nomes. Vai, a melhor contratação, 1, 2, 3. Garro. Primeira. Aí depois o Alex Santana, quando chega, ele muda. Mas mais que o Hugo? Não.
O Hugo decidiu classificação do time. É a opinião dele, velho. Deixa o Zé falar. Olha, é que o Zé é esquecido. O Zé é esquecido. Mas Não existe o Alex Santana maior que o discordar Hugo. da sua, hein? Encontrei alguém pior do que minha sogra. Que não deixa a gente falar. É que você não conhece o Lugano. Que você não conheceu o Lugano no resenha de Vem fazer o resenha na segunda-feira com o Lugano. Por que eu falo que o Alex Santana? Porque até a entrada do Alex Santana, o time do Corinthians sofria demais no meio campo. Mas jogou meia dúzia, nem Sim, 3 partidas e mas machucou. foi o Alex Santana que fez o Garro despontar. Porque senão o Garro jogava como segundo volante. Então, assim, eu falei, na hierarquia. A forma. Mas que hierarquia é essa? Não tô quem entendendo. chegou, opa. O pódio dele é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então o segundo é o Alex Santana. Isso. Você tá nervoso, hein? Jamais. Você gostaria dele no seu time? Alex Santana? Não. Acho bom jogador, mas não faço questão. Bobadilha Alex Santana ali. Não faço questão. Ó, André Ramalho também chegou bem. O Garro eu gostaria, adoraria. Aí, por exemplo, o Thales Magno. O Thales Magno, pra mim, mudou o Corinthians. Sim, ele vai fazer média com todos. Não, eu tô fazendo média, Pel. Ele pulou um monte. Entendeu? Eu tô falando por ordem, por hierarquia de chegada. Esses caras... Eu já te dei um boi de colocar 3 nomes. Qual a melhor contratação do Corinthians na temporada? Por exemplo, se você não tem o Thales Magno contra o Red Bull, o Corinthians não classifica. Porque o Thales Magno no primeiro jogo decidiu, o Thales Magno no segundo jogo também foi importante. Quem que pegou os pênaltis? Sim, mas se não tivesse o Thales Magno para fazer os gols no primeiro jogo, eu queria ver se teria os pênaltis. Então, assim, eu estou falando por hierarquia de chegada. O Hugo foi o último a chegar. Não, mas não é. Qual é a melhor Os meus 3, eu vou antecipar o Zé que eu já vou falar. O mais rápido. O meu é o Garro primeiro. O Hugo muito próximo, que assim, é um cara mais antigo. O Garro é o cara mais antigo dos nomes, um dos mais. O Hugo veio, né, e eu acho que a importância do Hugo para a estabilização do sistema defensivo, o Hugo deu muitas vitórias para o Corinthians. E eu coloco o terceiro, o Carrijo, que eu acho que é um cara que chegou agora, mas que no médio e longo prazo vai entregar muito. Eu só discordo de você no terceiro. Tá bom, mas eu acho que é um cara de muita força física, o Carrijo é um cara que ataca e marca, cumpre determinações táticas, então para mim são esses 3. O terceiro é o André Ramalho, que arrumou o André relativamente a defesa. O meu ranking é Garro, Hugo Souza e André Ramalho. Perfeito. 1, 2, 3. 100% com você. A minha... Eu acho que o Hugo Souza... Você viu o que é poder de síntese, Zé? Acho que o Hugo Souza se aproxima muito do primeiro. É uma questão limitada. A síntese de vocês ficam limitados. A pergunta pede a restrição de nomes. A pergunta pede, mas assim, eu respondo o que eu quero. Você pergunta... Você tá igual o Vanderlei Luxemburgo. Tá igual o Vanderlei Luxemburgo. Eu não entendi a escolha por hierarquia. Hierarquia do quê? Porque esses caras construíram o Corinthians que está agora. Se esses caras não tivessem entrado antes, o Hugo Souza não estaria brilhando do jeito que está brilhando. Certo. Entendeu? O Martínez também na seleção da Venezuela. O que eu estou fazendo é isso, porque é uma ordem de chegada. O Rodrigo Garro, até a chegada do Alex Santana, o Rodrigo Garro era apenas um bom jogador. Por quê? Porque ele fazia a função de volante, ele fazia a função de atacante, ele não sabia jogar, até porque o português não colocava, o Tonhão não sabia onde colocar. Aí quando chega o Zé vai incluir o Marcelinho Carioca. Não, e jogava melhor do que todos aí. Precisa? Não precisa. Agora, quando chega o Alex Santana, o Bidon sai, tem um jogador no meio campo e aí o Garro joga um pouquinho mais lá na frente, onde ele começa a jogar. Né? Aí quando chega o André Ramalho, já tem uma segurança um pouquinho mais na defesa, já tem um cara no meio campo e o Garro joga um pouquinho mais lá na frente, já fica mais tranquilo. Quando chega o Thales Magno, vocês lembram quem já a torcida arrebentava? Sim. O Thales Magno, se o Yuri Alberto, antes do Thales Magno chegar, como que era o Yuri Alberto? Fala pra mim. Quantos gols o Yuri Alberto tinha feito? Importante quando ele Era difícil. O Thales Magno fez o papel do Roger Guedes. Sim. O Thales Magno chega... 3. Só falando... Calma, eu vou te explicar. Você está muito ansioso. Todos. Eu estou explicando a minha... Você só não falou do Depay. Em relação... Não, a contratação mais... Ainda não chegou. Badalado. Mas, por exemplo, chegou, é verdade. Se o Thales Magno não chega, eu tenho dúvidas em relação ao sistema de jogo pro Yuri Alberto fazer o que ele está fazendo agora. Porque o Thales Magno chega, não sei se você lembra como o Corinthians jogava. Aquele curso de neurociência que ele está fazendo. Também, isso é importante. Começo, meio e fim. Né? É uma questão cerebral. Você acostuma o cérebro, ele vai automático. Né? Você lembra como o Corinthians jogava? Vamos lá, você que falou que eu não tenho boa memória. Como o Corinthians jogava antes desses caras chegarem? Nossa, o Corinthians mudou tanto que é impossível responder. Tá vendo? Come um pouquinho de peixe também. É o seguinte, tinha um cara no meio campo, o Wesley pelo lado esquerdo e o Yuri Alberto ali na frente.
Não tinha mais nada. O time do Corinthians era o seguinte, fechado, fechadinho. Hoje vai nem me fala. Casa do... Nem me fala que hoje é oficialização. Devem estar... Beijo, Pingulão. Tá chegando. Entendeu? Aí quando esses caras vão chegando... Zé vai jantar na casa da Nora hoje, pela primeira vez. Comida o quê, Zé? Não sei. Os times, o time começa a jogar. Isso é verdade, viu, gente? Com a chegada... Não é piada interna, não é real. Com a chegada... Vai sair daqui e vai para casa da Nora. Só que com a chegada do Thales Magno, o time do Corinthians muda. Por quê? Porque o Thales Magno não fica parado ali na frente. O Thales Magno, ele participa do jogo o tempo... Que entrou no STJD, né? Corinthians e Vasco. Pleiteando a manutenção do jogo da Copa do Brasil para o meio da semana. E o Campeonato Brasileiro no final de semana. Mas, como esperadíssimo, a decisão foi mantida. A decisão de mudança foi mantida. Alguém aqui na mesa acreditava? Não, nem nada. Nem essa, nem a não anulação do Fluminense São Paulo. Conversa começa. Mas, no frigir dos ovos, talvez tenha sido bom para o Corinthians fazer o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Porque é um jogo de vida ou morte, de verdade. E, de repente, você ter esse jogo no final de semana pós-eliminação, pós-baque de eliminação, fosse, no aspecto psicológico, muito ruim. Fazendo uma projeção dentro do que o Atlético está jogando e dentro daquilo que o Corinthians está jogando, o Corinthians hoje é favorito. Independente das posições. Contra o Atlético? Contra o Atlético. O Corinthians está jogando mais. Ainda mais na Neoquímica. Qual jogo é mais importante para você? O da quinta ou do domingo? Todos. Não. Real, todos. Um vale final, cara. Zé Mureto. Outro vale salvamento. Zé jamais é Mureto. Pascoal, sabe o que é? Ele é o cara que ele te pergunta e você tem que falar o que ele espera. Não. Você não pode ter eu espero uma resposta, né? Eu tô te dando. Quer ver? Na atual situação do Corinthians. Qual jogo é mais importante? O do Atlético ou do Flamengo? Então tá, peraí, só um minutinho. Deixa eu te falar uma coisa. Vai jogar contra o Atlético, perde contra o Atlético. Vai jogar contra o Flamengo como? Não, mas tô falando. Você é malandro. Qual dos dois é mais importante? Eu tô te falando, é o próximo. Qual tem mais peso? Tem mais peso o Atlético Paranaense. Acabei de Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é o jogo do brasileiro. O Corinthians tem que fazer 5 vitórias em 9 jogos. O Corinthians tem que resolver o seu problema dentro de casa. Se não ganhar contra o Atlético, contra o Flamengo, vai adiantar nada. Não sei, um tem consequência no outro. Mas qual que é o mais importante? O próximo, contra o Atlético. Já falou, sempre é o próximo. É contra o Atlético. Contra o Atlético Paranaense é o jogo mais importante. Para mim é o jogo do ano do Corinthians, contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Paranaense. Você vai falar assim, o mais Pascoal ainda vai ter mais jogos, mas sempre é o próximo do brasileiro, para mim. O próximo do brasileiro. Porque eu não descarto vantagem. Como o Flamengo tem vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, eu não descarto vantagem. É lógico. Eu acho que você tem que aproveitar a vantagem do Flamengo. É larga, não, é boa, só. Boa vantagem. Só. Boa. Há quantos anos que o Corinthians não derrota o Flamengo por mais de um gol de diferença? Lirra, vou te... Dá pra lembrar, né? Exame... recordando uma memória. Como acabou o jogo contra o Internacional? Mas é um jogo em aberto esse. Como foi? Os caras arrasados. Os caras acabaram, todo mundo colocando a mão na cabeça. Joga contra o Atlético. Toma uma piaba dentro de casa para jogar contra o Flamengo, vai... Aí concordamos. Agora é o seguinte, Zé Pascoal, Fábio, esse papo parece raso, parece bobo, mas é bom. Pascoal, daqui a 10 dias o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. Jogo valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Jogo super importante. Concordo que o do Atlético é mais importante pela questão da sobrevivência, mas super importante. E aí, na data FIFA, você tem aquela folguinha. E aí, uma das pessoas ali envolvidas nesse passeio de barco publica uma foto em que você, enquanto auxiliar técnico do Corinthians, olha lá o Emiliano, bonezinho para trás, está na companhia de 2 representantes do Flamengo neste encontro de daqui a 10 dias. O goleiro Rossi e o meio-campista Alcaraz. E aí o Vegete tem o Verrete ali. O Vegete não está ali? E o chapeuzinho ali. Normal, Pascoal? Gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Isso aí é a comunidade argentina. E a proximidade, como se fossem os brasileiros. Outro dia os brasileiros foram surfar com o Medina. Você na prévia deu um jogo entre Corinthians e Flamengo, e a gente tem ali um auxiliar que é meio treinador do Corinthians, com 2 jogadores do Flamengo. Normal? Eu vou falar uma coisinha, eles estão aqui. Eu já vi esses rapazes jogando
contra jogo duro, contra adversários duros. E acabava o jogo... Depois do jogo. Depois do jogo. Eles é diferente. Jantavam com os adversários. Eu já vi. E antes já vi... Eu não levo isso, como diria meu amigo Fábio Luciano, não levo isso para o coração. Sim. Eu acho que isso absolutamente é a comunidade argentina. Quando o Emiliano chegar, vai fazer o trabalho dele no Corinthians. O Rossi vai tratar de fazer, está aqui no cantinho o Rossi, vai tratar de fazer as defesas. O Alcaraz, que está ali do outro lado, vai tratar de defender as cores do Flamengo, porque eles são absolutamente profissionais. Esse é um encontro de famílias. Encontro de família não tem nada a ver com futebol dentro do campo. Quando rolar um melão lá dentro do campo, é que a gente vai ver o que vai acontecer. Nem sei se isso aconteceu, perfeitamente pode não ter acontecido, mas a gente sabe, no barco ali, cervejinha, não sei o quê, não sei o quê, você começa a ficar, né? Trocar uma ideia do jogo, né? Com a mais soltinho. Trocar umas ideias. Você não sabe, meu pai, pensou em fazer... Não pode. Você acha que ninguém fala do jogo, Zé? Eu acho que não. Não? Ali, se fosse só os jogadores, aí você poderia até... Porque aí vai comentar, aquele jogador ali é bom, aquele ali é ruim. É natural. Você sabe como é que funciona quando tem só jogador, a resenha acaba indo para esse lado. Aquele cara é chato, aquele cara joga muito, aquele cara ali... Isso é normal. Mas quando tem família ali, é uma coisa natural e os argentinos têm muito isso. Sim. É uma cultura diferente da nossa. Eles têm muito essa questão de, fora do país, se encontrarem, viverem essa... Como o Pascoal falou, né? Comunidade argentina, família, tudo. Eles têm isso. Não... Ainda bem que eu tenho o Fábio Luciano hoje na bancada. Não, Fria, eu entendo todos os lados. Porque a gente vai ter a voz discordante agora. Não, eu entendo todos os lados. Eu acho que isso é uma questão de bom senso. Eu acho que você não dá para crucificar um ato como esse, como o Pascoalzinho falou, são argentinos, estão com as famílias no momento de folga, cada um escolhe o amigo que quer. Se fosse na semana do jogo, aí não. Então, aí tem esse lado, eu respeito esse lado, mas eu acho que tem uma questão de bom senso, eu acho da maneira como o torcedor também olha para essa imagem, né, e enfim, sabendo que mais leve, eu acho que, inclusive até informação, estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente, mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve, e é normal, assim, nada contra o Tite, eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte não, tá, eu juro. Não, mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso. Porque o que ele fez, gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente pegou o microfone, em cima de um trio elétrico, ele xingou o Tite. Querendo ou não, ele xingou o Tite. Eu tinha esquecido disso, velho. Ele xingou o Tite. E assim, o tempo passou e depois eles vieram trabalhar juntos, mas enfim, agora o Tite saiu, agora é o Felipe Luiz que está fazendo um bom trabalho, ou pelo menos iniciou esse bom trabalho à frente do Flamengo. Ele agora está tendo... Tudo. Parou. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Não tinha horário político. Entendi. Avisam na segunda que ia ter, na terça, aí eu procuro no Google. Horário político, ao motorista, horário político. Avisa que não é ainda negócio de política. Mas olha só, eu quero um desconto, tá? IDR! Alex, por favor, minha camisa que ele não viu. Eu vou ser padrinho de casamento amanhã. Minha manhã foi uma loucura, entendeu? Pedro Certezas, te amo muito, tá? Tua manhã foi uma loucura? Minha manhã foi uma loucura. Quem te salvou? Fala pra mim. Essa aqui é a Telefogo. Elogiando o Felipe Luiz, dizendo que ele está tendo um tempo muito importante para ele poder passar as suas ideias para os jogadores do Flamengo. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito. Ele não está tendo os principais jogadores à sua disposição. Isso, querendo ou não, afeta o trabalho dele. Mas eu acho que, independentemente disso, esse tempo está sendo importante para ele também recuperar alguns jogadores em relação à parte física, porque o estilo de jogo dele requer muito a parte física. É um jogo muito intenso, sempre indo ao ataque, ao ataque, ao ataque. E a gente sabe que o elenco do Flamengo não tem a melhor preparação física. A gente está vendo aí os resultados, questão de lesão muscular, mas eu acho que é um tempo extremamente importante e eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai conseguir passar as ideias dele para os jogadores do Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Que achou que tinha horário político agora. E não... Mas vem cá, segunda tem, Alex, ou não tem? Essa é a pergunta. Segunda tem? O Alex vai apurar. Aí o Alex vai apurar. É porque com o horário político a gente entra 1h10. Sem horário a gente entra 1h. Aí você de casa faz o quê? Pra garantir, chega 1h. Tá? Pra garantir mesmo, chega 11h30. Aí fica com a Isabelle.
e depois fica com a gente, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, a gente tá falando aqui do clima do Flamengo. Mostramos o Super VT da Ocilene Brito aí em relação a essa brincadeira, essa coisa lúdica, né, no treinamento do Flamengo. E a gente sabe que é um grupo que já tá há muito tempo junto. Tem uma peça ou outra que chegou e tudo mais, mas tem aquela raiz rubro-negra, que já tá há um tempo, né? E um personagem grande é o Gabigol. E o clima tava mais pesado, né? Não é porque o Tite é pesado, é porque não deu match. O Flamengo com o Tite. O clima leve é mais fácil para todo mundo trabalhar. O Vini até trouxe essa questão. Pô, você trabalhar com um chefe que você não se dá bem, é mais difícil. Dá para trabalhar? Dá. Mas é bem mais gostoso quando você trabalha, por exemplo, com o Big Boys. Perfeito. Que é um baita de um chefe. É isso. Viu, com o Pedrosa? Paquito, com a Nath, com a Fernanda, com o Vene, com a Alcilene. É Tudo bom. fica melhor. O clima fica legal. Eu acho que essa atividade recreativa, inclusive, é algo utilizado nos maiores clubes do mundo, tá? O Guardiola, por exemplo, faz isso. Outros treinadores também de alto calibre fazem isso. Por quê? O jogador de futebol ele já vive uma pressão imensa 24 horas, Fernanda. Só dele ser um atleta de alto nível, só dele ser um atleta de um clube de Série A e de um clube como o Flamengo, ele já tem um nível de tensão muito alto que ele precisa cada vez mais relaxar, descontrair. Fora a questão da própria rotina, né? Que o cara praticamente não tem folga, não tem um tempo de fato de descanso. Então eu acho que qualquer atividade para descontrair um pouco faz sentido. É legal também porque o atleta vai jogar um pouco mais solto. Futebol é divertimento também, é importante. Verdade. Eu sempre ouço isso de vários técnicos que falam, cara, não adianta a gente ter um time bem treinado, um time tecnicamente muito bom, se os caras não desfrutam. Desfrutar é importante dentro do futebol. Então eu acho que o Felipe Luiz faz essa atividade justamente para isso, para unir também um pouco o grupo. O Gabigol, querendo ou não, ele sempre vai ser um líder do Flamengo enquanto ele estiver lá. Então se ele tá bem, o clima também melhora. Eu vou falar da lesão do Pedro agora, mas eu quero que você amanhã volte Chaves, você sabe, né? Sim, sim. Aqui na tela do SBT. Sim. Ai, já não vou bater palma, eu sou apaixonada pelo Chaves. Mas de vez em quando aparece o seu Madruga no SBT. Tem o seu Madruga? Mas eu quero quando saber... o Corinthians joga. Então, é isso que eu quero saber. Você fala sim ou não, depois você dá a informação. Vamos lá. O seu Madruga pagou o aluguel pro seu Barriga? Pagou. 14 meses atrasado, tava? Pagou a utilização. Daqui a pouco fala. De um dia. É o Hugo, Corinthians e Flamengo. Então não foi o aluguel, foi só a diária. Foi só um mês, são 14 meses. O seu Barriga cobra 14 meses de aluguel do seu Madruga. Aí, ó, torcida do Corinthians vai matar a gente. Ô, Vene Casagrande, tem novidade primeiro sobre o pagamento da CBF e da FIFA. Na lesão do Pedro, se machucou vestindo a camisa da seleção brasileira. Tinha esse assunto de que poderia acontecer o pagamento começar a ser feito até ele voltar pela CBF, pela FIFA, ia ficar definido? Foi definido? Foi definido, o Flamengo já havia conseguido junto à FIFA que a FIFA pagasse o valor do salário na CLT, na carteira assinada, e aí o Flamengo estava conversando com a CBF para a CBF assumir a parte do direito de imagem, e a CBF vai assumir. Ou seja, 60% fica com a FIFA, 40% com a CBF, e aí com isso o Flamengo consegue diminuir esse prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como. A verdade é essa. Eu arrisco a dizer que se o Pedro tivesse à disposição diante do Peñarol nos 2 duelos pela Libertadores, eu acho que dificilmente o Flamengo teria sido eliminado, tanto é que na minha concepção faltou apenas o homem-gol ali, botar a bola na rede, porque o Flamengo, entre aspas, dominou os 2 jogos, mas não tem jeito, não tem como você voltar ao passado, aconteceu, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como você diminuir. E aliás, a gente está chegando no patamar de alguns clubes, inclusive o Flamengo, há algum tempo, o Flamengo no caso, de não ter preocupação financeira para alguns casos. A preocupação é sempre esportiva. O quanto aquele jogador vai me entregar esportivamente, o que eu posso ganhar taça com ele. E o caso do Pedro era o mais importante aí da temporada, o Lucas Pedrosa. Vamos colocar na tela aqui, Pedrosa, as fotinhos que o pessoal tá mandando do Dia das Crianças. O Twitter voltou. Ontem eu fui dar uma lidinha no Twitter. Eu saí. Que eu tô aos poucos. Eu te defendi ontem lá no Twitter. O que aconteceu? Que eu cheguei e perdi, era uma briga lá e eu não entendi. As pessoas acham que é só uma pessoa que faz isso, né? Que na verdade não, é parte da mídia. É parte da imprensa que fica massacrando o Botafogo, como se o Botafogo não tivesse nenhum mérito no que o Botafogo tá fazendo. Eu vi, muito boa a sua publicação. Aliás, a gente devia botar nesse telão. Olha aí, Amanda Vasconcelos, cria da nação, feliz Dia das Crianças. A pequena aí já é Flamengo. E um botafoguense, Laís Fernandes mandou, o botafoguense Heitor.
Heitor, lindão aí, feliz Dia das Crianças pra você. Heitor, esse sorriso aqui me conquista. O Souza, o Venê, o Corinthians quer comprar o jogador, como é que será esse pagamento? Eu quero depois que o Careca de HD dê a opinião dele em relação a tudo isso, né? Ele fala muito em relação a fair play financeiro e Corinthians. Fala, então, Venê. por contrato, o Corinthians pode exercer a cláusula da opção de compra do Hugo Souza desde ontem, desde o dia 10 de outubro. Aí o Corinthians vem publicamente e diz que, vamos exercer. Mas não exerceu. É a mesma coisa que eu virar para uma empresa e falar assim, eu vou comprar tal carro. Mas e aí? Você vai comprar que dia? Entendeu? O que importa é o dinheiro na conta. E por contrato, o Corinthians... Só que o carro já saiu da concessionária, esse é o problema. Por contrato, o Corinthians tem que efetuar o pagamento de 800 mil euros à vista ou apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Apresentando essa garantia financeira que o Flamengo aceite, aí o Corinthians vai poder parcelar a compra de Hugo Souza em 800 mil euros em 4 parcelas com valores iguais. 200 mil euros por parcela. Sendo uma em janeiro de 2025, outra em junho de 2025, outra em janeiro de 2026 e outra em junho de 2026. Dito isso, Fernanda Maia, sem sombra de dúvidas, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação à venda do Hugo Souza. Primeiro, o valor é super abaixo. Segundo, você parcelar em 4 vezes esse valor, que é muito baixo, de 800 mil euros, é um absurdo. A diretoria do Flamengo, em relação ao Corinthians, errou em tudo. Primeiro, Marcos Braz estava presente na chegada da nova diretoria do Corinthians e ficou ouvindo do presidente do Corinthians que eles queriam o Gabigol e não fez nada. Depois aceitou o Mateuzinho viajar sem contrato assinado, ficou lá um tempão treinando sem contrato assinado. Depois ele foi devolvido, Marcos Braz aceitou. E agora essa negociação do Hugo Souza junto ao Corinthians, que foi terrível, foi péssima. Hoje eu falo, sem sombra de dúvidas, o que o Flamengo fez em relação ao Hugo Souza foi horrível, péssimo negócio. Não valorizaram nem um pouco esse jogador que tem sido aí um dos principais goleiros nos últimos jogos no futebol brasileiro. E perdeu para o adversário, né? E direto, agora nesse momento Copa direto, Brasil, porque direto. a Copa do Brasil, hoje eu acho que é o primeiro foco aí do Flamengo, não o único, mas o primeiro foco do Flamengo, porque é um jogo de Copas e enfim, você tem mais 3 jogos até a final, tá 3 jogos de uma taça e um deles, o caminho é o Corinthians. E com esse grande goleiro que é o Hugo, não é qualquer coisa. Eu acho um péssimo negócio. Só pelos valores que o Venê citou aí, isso aí não muda em nada a vida do Flamengo. Isso aí o Flamengo gasta, sei lá, com 5% da folha, 1% da folha. O rodízio do japonês, isso não é nada. Isso é o famoso, é isso aí mesmo. É aquele pastel e o caldo de cana na feira. Pro Flamengo é isso. E perde um grande goleiro, perde um grande potencial. Se fosse para vender por um valor maior também, poderia ter vendido para um concorrente que não é direto, digamos assim, como é o Corinthians nesse momento. E aí o Corinthians se aproveitou, né, cara? E aquela história que a gente já falou. O Corinthians promete tudo. Pagar é mais complicado. E isso, quando a gente fala sobre essa situação, gente, não é só uma questão do Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve no futebol brasileiro, não é só o Corinthians que faz dívida, que dá calote. Mas quando a gente fala sobre fair play financeiro, o costume de boa parte das pessoas é olhar para o que o Botafogo faz. Sendo que o que o Botafogo faz não fere em nada o fair play financeiro. O que fere o fair play financeiro, que foi um mecanismo criado para igualdade, para que os clubes possam corresponder e cumprir com as suas promessas financeiras, isso é para isso que o fair play financeiro foi criado. E o Corinthians, ele rasga o fair play financeiro em vários momentos, muito pelo contrário. É um doping financeiro, porque é um time que deve quase 2 bilhões de reais contrata um atacante que ganha 3 milhões e meio por mês. Então, assim, fora as outras questões, como a questão do Hugo, como a questão do Cueva, porque no preto e no branco, Fernanda, o Hugo não era para ter jogado o primeiro jogo. Se não pagou, não tem que jogar, entendeu? No preto e no branco é isso. Só que aí tem o relacionamento dos clubes e tudo acontece. Enfim, é uma tristeza pro nosso futebol. Se a gente tem que discutir fair play financeiro aqui, é justamente sobre a inadimplência de vários e vários clubes que concorrem no mesmo campeonato, tiram jogadores do mesmo campeonato e não pagam os clubes que eles tiraram o jogador. Tem mais foto, agora alguma criancinha conhecida.